Hoje, conheceremos a história da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Capinzal. Neste documentário, vamos conhecer a relação que algumas pessoas possuem com essa casa. Mas antes, conheça um pouco desta trajetória. A nossa primeira entrevistada conheceu o centro por volta dos seus 12 anos. Desde então, ela frequenta a casa espírita. Eu conheci uma mulher que eu morava no interior e ela foi parar na casa da minha mãe. Aí ela era espírita, me convidou para eu ir até a casa espírita com ela. Aí eu comecei e depois sempre continuei até agora. Quando começou eram poucas, né? Era uma casa antiga, né, velha, e as pessoas eram aquelas que fundaram em Capinzal, antigamente. As pessoas tinham medo, outro medo porque era católico, e que o padre vai falar. A minha família era contra, né, e aí eles achavam assim bem estranho no começo, falavam coisas que nem entendiam e falavam, né. Mas eu não desisti. Depois a gente, para fazer a casa nova, tivemos muito trabalho, várias promoções, fazia de tudo um pouco para até conseguir construir, né, a nossa casa. Atualmente, Dona Iracema é uma das trabalhadoras da casa e defende com orgulho a decisão que tomou anos atrás. Isso é muito bom, né? Porque aí as pessoas perguntam, mas como que é lá? O que vocês fazem lá? Daí a gente convida, vamos lá, para você ver, para você participar, se não é do jeito que vocês pensam e tal. É muito bom e cada vez mais as pessoas elas respeitam a casa espírita, gostam de ir, né? Quando eles perguntam o que se faz, que religião você tem, a gente fala, né? Eu sou espírita, vou no centro espírita. Eu iniciei a minha participação na Sociedade Espírita Amor e Caridade, provavelmente ainda dentro do útero da minha mãe. Mas as minhas primeiras lembranças assim mais palpáveis, eu deveria ter 4, 5 anos, que eu recordo de quando acompanhar meu pai, quando ainda era a casa de madeira, né, bem antiga, e eu acompanhava ele nas palestras das segundas-feiras. Alessandro praticamente viu a sua história ser escrita junto à do centro. Vivenciou e acompanhou todas as mudanças que a entidade, a estrutura e até mesmo o público sofreram. Eu iniciei uma casa de madeira, 2 andares, e depois, por volta de 1994, 95 a 96, mediante um projeto e muita dificuldade, a casa iniciou a obra para a casa de alvenaria, né? E depois, já tendo a casa de alvenaria, nós fizemos várias reformas, aumenta a biblioteca, diminui a biblioteca. Depois, em 2002, 2003, por aí, foi aumentado em cima, onde hoje nós temos as salas de estudo. Então, eu tenho muitas lembranças de todas essas épocas. O legado da família de Alessandro, junto à Sociedade Espírita Amor e Caridade, foi renovado por mais uma geração. Da mesma forma como foi comigo, né? E com meu irmão, a minha filha é da mesma forma. Eu levo ela no centro desde o colo. Desde então, ela com 3, 4, 5 anos, ela já começou a participar do grupo de evangelização. Hoje, ela ainda participa da evangelização e em alguns momentos ela consegue auxiliar, ajudando na evangelização das outras crianças. Eu posso dizer que ao longo dos anos, a nossa atuação, digamos assim, da nossa entidade junto ao município, das atividades do município, a participação, a divulgação que nós conseguimos fazer em rádio, em jornal, agora mais recentemente nas redes sociais, fez com que as pessoas fossem conhecendo o Espiritismo e a Casa Espírita.
e perdendo um pouco desse medo de frequentar, esse medo do espiritismo. Algumas pessoas, a gente sabe de alguns relatos que as pessoas tinham medo de passar, inclusive, na frente da casa espírita. Então eu acredito que isso tudo ajudou de alguma forma, não diria no desenvolvimento do município de Capinzal, mas de uma forma geral para o desenvolvimento do espiritismo em Capinzal. Uma das novas frentes de trabalho da casa acontece graças à internet, uma adaptação que foi necessária por conta da pandemia de Covid-19, mas que foi tão bem aceita que se tornou algo essencial. Em 2020, com o início da pandemia, a gente teve que suspender as atividades presenciais, e com isso surgiu a necessidade da gente disponibilizar de alguma forma a manutenção dos estudos para quem frequentava os estudos e também a palestra pública. E aí a gente conversando com a Luana e com o Alessandro na época, eu me prontifiquei a ajudar a gente conseguir resolver esse problema e continuar as atividades nesse período de pandemia que a gente não podia estar de forma presencial. E depois a gente achou outras ferramentas para continuar as palestras públicas de forma ao vivo, mas transmitindo inicialmente pelo Facebook e depois a gente começou a transmitir pelo YouTube. Para o programador e trabalhador da casa, mesmo com as dificuldades, a adaptação junto à tecnologia foi uma ferramenta de propagação, não apenas para a casa, mas também para a doutrina. Eu vejo que esse é um movimento que está dentro do movimento espírita, não só da nossa casa aqui em Capinzal, que estreitou laços, que facilitou o acesso daquelas pessoas que, dependendo da distância, do horário, às vezes não conseguiam frequentar as palestras, não conseguiam frequentar grupos de estudos. Isso também é um atrativo com o tempo para os jovens, que estão cada vez mais tecnológicos e querem as coisas muito mais rápidas, Então esse movimento aliado à tecnologia e o conhecimento que a doutrina espírita vem nos trazer vai auxiliar a juventude e toda a população a evoluir, a progredir e adquirir conhecimento. A Casa Espírita de Capinzal integra a União Regional Espírita, juntamente com outros municípios, que respondem à Federação Espírita Catarinense. Nosso estado tem 16 URIs, então cada região tem a sua União Espírita, que congrega as casas, faz com que a gente se una e auxilie uns aos outros nesse movimento que traz o estudo, traz o atendimento fraterno, traz a palestra pública. Todas as atividades que são envolvidas dentro de um centro espírita, quando estamos unidos, nós temos segurança no trabalho. Então, cada região, cada cidade, tem seu histórico, e Capinzal não é diferente. Então, muitas pessoas que por ali passaram como trabalhadores, num movimento que é sempre voluntário, porque a Casa Espírita ela tem como objetivo acolher as pessoas que ali chegam, porque muitas vezes quando as pessoas procuram um centro espírita é porque estão passando por grandes dificuldades, é levar a orientação, o que o espiritismo nos diz sobre aquela questão que a pessoa nos trouxe, é esclarecer através da palestra pública, dos estudos, dos grupos de estudo. Então o espiritismo nos convida a esse autoconhecimento através dos estudos, para que a gente possa realmente mudar aquilo que a gente precisa para ser melhor. A Sociedade Espírita Amor e Caridade está localizada na Rua José Zorteia, centro de Capinzal. Realiza exposições todas as segundas-feiras, às 20 horas, tanto presencial quanto de forma online. Oferece atendimento fraterno, evangelização infanto-juvenil, além dos grupos de estudo. E para finalizarmos, Alessandro destaca que assumir um cargo dentro da casa exige uma grande responsabilidade. Porém, este não é um trabalho que se faz sozinho. Eu tenho falado que nós que atualmente somos trabalhadores da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e em especial nós que fazemos parte da diretoria, nós temos uma responsabilidade, um compromisso muito grande, E a nossa expectativa é que, especialmente a partir da evangelização de várias idades e dos nossos grupos de estudos, é a partir daí que nós vamos conseguir manter as nossas atividades. Ser presidente do Centro Espírita não é muito fácil, aliás, é algo bem difícil, mas também, por um outro lado, traz uma satisfação muito grande,
E isso não se faz sozinho, isso demanda de vários trabalhadores, vários colaboradores, várias pessoas que ajudaram em todos esses momentos. E além dos nossos trabalhadores, das pessoas que nos ajudam, a sociedade em si, como eu falei, vem entendendo o nosso trabalho, vem entendendo o objetivo da Casa Espírita e também colaborando conosco. O próprio poder público, as rádios, o jornal. Eu preciso aqui registrar o meu agradecimento. E fazendo também um convite para todas as pessoas que tenham curiosidade, tem as pessoas que queiram saber algo sobre a doutrina espírita, as pessoas que precisem, às vezes, de uma palavra, de um pouco de conforto, de consolo, nos procurem. Nos procure que nós estaremos sempre todos lá, de braços abertos, para atender todos.